Isaías 11. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações, gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez e resto do seu povo, que for deixado, da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Emate, e das ilhas de Mar. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Também se esvaicerá a inveja de Efraim, e os vexadores de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá e Judá não vexará a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão aos filhos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará a sua mão contra o rio com o seu vento abrasador, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem a pé enxuto. Assim haverá caminho plano para o restante do seu povo, que voltar da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 12. Dirás, pois, naquele dia graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 13. Oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como o de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e se derreterá o coração de todos os homens. E ficarão desanimados, e dele se apoderarão dores e ais, e se angustiarão, como a mulher que está de parto, olharão atônitos uns para os outros, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis.
farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E como a corça quando é perseguida, e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado, cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. E os seus arcos despedaçarão aos mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer, bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías 14. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás como cessou o opressor, como cessou a tirania. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Toda a terra descansa, e está sossegada. Rompem em brados de júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste ninguém sobe contra nós para nos cortar. O Seol desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda, ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão: tu também estás fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: a este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto, e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas. Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados à espada, como os que descem as pedras de cova, como cadáver pisado aos pés. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho, e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço, e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará.
Quebrantarei o assírio na minha terra e nas minhas montanhas o pisarei, então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, veio este oráculo. Não te alegres, ó Filístia toda, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem fumaça, e não há vacilante nas suas fileiras. Que se responderá pois aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, e que nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. Isaías